Tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Gente, hoje nós vamos falar sobre vitimismo, pessoas salvadoras e também pessoas agressoras, que é um triângulo dramático que nós inconscientemente nos colocamos. E eu, obviamente, também vou falar como sair deste triângulo dramático. Perceba em sua vida se você está dramatizando ou está buscando pela solução. E aí, o que você escolhe? Fazer drama ou buscar pela solução? A vida sempre nos dará aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. E o que isso quer dizer? Que em vez de nós ficarmos num circuito de reclamação, eu preciso ir para a ação. Muitas pessoas, quando buscam a constelação familiar, chegam lá cheios de histórias para contar. Como se fosse numa terapia. Sim, terapia é diferente de constelação. Na terapia, você vai abordar os seus assuntos, vai contar as suas questões. Na constelação, você leva um tema numa única frase. Simone, eu quero resolver a minha questão financeira, ou que seja meu relacionamento. Então, você vai dizer o que você precisa, o que você sente que você precisa fazer naquele momento. E a terapia, você vai contar a história. Então, Simone, a terapia não é bom? É, obviamente é. Porém, a constelação, ela é uma terapia breve. Então, ela traz soluções de uma forma mais rápida. Ela vai lá na raiz. E hoje eu escolhi este assunto sobre a triangulação ou triângulo dramático, que é onde nós nos encontramos quando nós ficamos numa dinâmica que não nos leva à solução. Ora, eu estou lá em cima no triângulo, sendo vítima. Ora, eu estou aqui sendo salvadora. Ou em algum momento eu posso ser agressora, perseguidora. E eu vou explicar cada uma dessa dinâmica para vocês. Esse triângulo dramático, ele foi desenvolvido, observado pelo analista transacional chamado Stephen Karpman. Ele percebeu que nós vivemos nessa dinâmica de vítima, salvador e agressor, nós vivemos esses três personagens possivelmente em virtude de algo que nós vivemos lá na nossa infância. E aí nós vamos para a vida adulta com esses personagens incorporados em nós, no sentido de eu sou uma pessoa muito vítima ou eu sou salvadora. E por que isso acontece? Em muitas situações, isso acontece porque, às vezes, eu vivenciei lá no relacionamento dos meus pais algo que me desagradou. Eu vi meus pais brigando, ou eu vi a mamãe triste, ou o papai magoado. Então, alguma emoção que aconteceu lá com eles despertou em mim um desejo de ajudá-los. E eu entro aí, nesse momento, na dinâmica da salvadora. Eu, criança, sem perceber, quero salvar o meu pai, a minha mãe ou os meus pais de algo. E eu cresço com essa expectativa de querer resolver as questões para as pessoas à minha volta. Daí vem os pesos, né? Porque para os meus pais, dificilmente eu vou conseguir fazer isso. Por quê? Eles são grandes e eu sou pequeno. Falando aí com o olhar da constelação familiar, né? Na hierarquia, eles vieram antes, nós depois. Então, se eu vou para a vida acreditando que eu posso salvar a todos, eu acabo trazendo uma responsabilidade muito grande para mim de uma coisa que eu não consigo, né? Então, a criança, na sua inocência e no seu amor cego, ela quer fazer o quê?
fazer algo pelos pais, ela quer salvar os pais. Muitas pessoas, então, chegam lá para fazer a constelação com uma postura de vítima. Ela fica o tempo todo querendo contar história e não vai ali para a dinâmica que vai levar ela para a solução. Então ela fica contando, por exemplo, porque minha mãe isso, ou porque meu marido é assim. Então ela quer contar, ela quer falar, ela quer inconscientemente, ela busca por um aliado. Lembra lá na semana passada quando eu falei para vocês sobre os sentimentos secundários e primários? O sentimento secundário é exatamente uma postura da vítima. Por quê? Ela entra numa dinâmica de justificativa. E aí no momento da constelação, por exemplo, a gente faz uma pergunta do que você precisa. E ela, não, você sabe por quê? É porque quando eu casei, eu tinha expectativa que o meu marido fosse diferente, que ele fosse mudar. Aí a gente pergunta, do que você precisa? Aí a pessoa fala, não, você sabe por quê? Eu já falei pra ele que a gente precisaria fazer uma terapia de casal. Aí às vezes a gente tem que ser mais, firmes. Qual a solução que você busca? Então, pessoas, percebam que quando eu estou no vitimismo, eu não quero solução. Eu fico contando historinhas. E perceba no seu vocabulário, quando você vai falar, se você não usa a palavra mas, e se isso, mas aconteceu aquilo, mas eu não esperava isso. Ou seja, eu estou numa dinâmica de justificativa. Eu estou justificando o porquê de eu estar ali em determinada situação. Como se não dependesse de mim. Como se a responsabilidade de sair dali não fosse tão somente minha. Então eu fico ali naquela dinâmica de vítima, E a vítima é aquele que tem dó de si mesmo. É o impotente. É aquele que se sente incapaz. É aquele que fala, poxa, eu entrei na depressão, ou estou buscando um trabalho, mas não encontro. Eu estou, mas. Perceba o diálogo que eu menciono, mas isso. Eu estou à procura de uma nova oportunidade, mas o mercado não está favorável. Mas a política não sei o quê. Mas eu não tenho condições disso. Mas. E aí eu fico nessa justificativa o tempo todo. Espera que os outros resolvam as suas coisas. Eu quero me desenvolver, mas eu acredito, que a minha mãe tinha que me ajudar mais, ou meu marido, ou o meu pai, ou sei lá quem. Ou seja, eu terceirizo o meu problema. Esse é o papel da vítima, Tem medo, tem rancor. Não, você sabe por quê? Sabe por que eu sou essa pessoa que não desenvolve? Porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez aquilo, porque meu marido não me apoia, porque os meus filhos são pequenos. Ou seja, sempre tenho uma desculpa para não fazer mais por mim, que é responsabilidade minha. E aí eu sinto vergonha, às vezes, de determinadas situações, eu coloco culpa nos outros, eu sempre vou ter esse tipo de argumento. Quem está no triângulo dramático vivenciando a vítima, ela sempre vai ter desculpas. Perceba se em algum momento você se vê nesse papel de vítima. Gente, eu já fui vítima demais. Em várias circunstâncias. Eu me coloquei nesse papel de vítima. Tipo, eu não faço isso porque as minhas condições nunca permitiram, porque eu sempre estudei em escola pública. E assim, eu sempre arrumava uma desculpa para as minhas não realizações. Como se outras pessoas nunca tivessem passado por isso e tivessem feito diferente. Percebe? Olha só, um exemplo. A vítima cria uma situação para que o outro se sinta culpado por ela estar melhor que ele. Então, assim, por exemplo, lá numa questão de irmãos. O meu irmão, porque ele foi o primogênito, Então ele teve muito mais oportunidade, ele recebeu bem mais dos meus pais. Olha o papel de vítima.
Olha a vítima que está gritando em mim em virtude disso. Sou filho do mesmo pai, será que eu realmente busquei as mesmas oportunidades? Então, ele cria uma situação para se colocar ali. Mas eu vou te dizer uma coisa. Onde existe vontade, também existe caminho. Ou seja, existe solução. Onde existe vontade, existe caminho para a solução. Então, se eu fico nessa postura de vítima, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu preciso ter autorresponsabilidade. Mas, sempre que tem a vítima, tem que ter aquela pessoa que salva, que está ali alimentando a vítima a ser quem ela é. Que é quem? O danado Salvador. O Salvador, ele é codependente. Não tem lá as pessoas que são usuários de drogas ou possuem algum vício. Os pais geralmente são considerados codependentes, porque de alguma forma contribuem para que a pessoa continue ali. Como assim, Simone? O pai e a mãe não quer que os filhos estejam no vício. Mas provavelmente algumas de suas atitudes estão contribuindo para que os filhos fiquem ali, na mesma dinâmica. Também já quis salvar um monte de gente e quase, fui embora. No sentido de que, olhando para todos, eu deixei de olhar para mim. E eu sei que tem muita gente que aqui faz isso, não só mulher, como homem também. Salvador é aquele, gente, que acudia a família o tempo todo, né? Acontece... Lembra lá aquele programa de TV que chamava, né? Nem sei se existe mais. A Grande Família, que tinha lá a Nenê. A Nenê era salvadora, né? Ela sempre estava ali fazendo os ajustes daquela família. Essa família muito unida. E ali existia lá os conflitos, né, entre o genro e o sogro e outras situações que a gente poderia perceber ali. E a Nenê sempre abria mão de si para resolver os conflitos ali, ela que apaziguava. Então, Salvador acaba fazendo isso, né? E muitas vezes, em algum momento, ela se tornava agressiva porque pesava. Ela se torna a pessoa que é salvadora, chega num ponto que ela fica frustrada, cansada de não olhar para você, de não olhar para os desejos dela, e ela cansa, ela começa a ser agressora. Ela começa a agredir as pessoas à sua volta. Ela começa a perseguir as pessoas, no sentido de pegar no pé, de falar que não é vista, aí fica no triângulo, percebe? Ela vai lá na vítima, ela vai no agressor e ela vai também no salvador. Então eu entro nesse triângulo dramático. E se eu não saio dessa dinâmica, a vida não flui, né? Já eu vou fazer a associação do triângulo dramático com a constelação para vocês, tá? Então, a vítima... Então, eu estava falando agora para vocês do Salvador, né? Então, quando eu entro nessa dinâmica de Salvador, às vezes eu estou contribuindo para o não desenvolvimento daquela pessoa que está ali vitimizando certas situações. Então, às vezes eu penso que eu estou ajudando e eu não estou. Eu estou prejudicando. Muitas vezes nós ajudamos não ajudando. Olha que interessante isso. Esses dias atrás uma mãe mandou uma mensagem para mim dizendo: Simone, meu filho já está adulto e eu não sei o que eu faço para que ele, vá para a vida. Como eu posso ajudá-lo? Não ajudando. Quando isso de fato foi importante para ele, ele vai buscar. E ele vai perceber o tempo que ele perdeu. Agora, se a mãe fica ali salvando ele o tempo todo, não, meu filho, mas você tem uma namorada, né, tadinho, não tem serviço, vou dar um dinheirinho pra ele passear com a namorada. Esse cara vai aprumar pra vida? Jamais, gente.
Ele vai se fazer de vítima. Aí ela colocou lá pra mim depois, o pai dele, né, mas o pai dele não ajuda, o pai dele, não faz por onde. Ou seja, esse filho precisa se conectar com o pai. E essa mãe quer fazer o papel de pai e mãe. E quando eu quero fazer papel de pai e mãe pro meu filho, eu faço com que ele perca essa conexão, que ele precisa do masculino, de ir pra vida. E aí a mãe pensa que tá ajudando e ela está atrapalhando o desenvolvimento do filho, porque ela tá apoiando ele ficar lá, naquela toada que ele tá, de não resolver a solução. Existem vários e vários exemplos que a gente pode citar aqui para vocês, de quando eu estou nesse papel, achando que eu estou ajudando e de fato eu não estou. Há um tempo atrás, uma pessoa mandou uma mensagem para mim e falou assim: Simone, nossa, as suas publicações estão tão bonitinhas, se eu mandar para você uns textinhos, você faz para mim? Eu falei: não trabalho com isso, né? Não faço. Agora, se você quiser o caminho, eu te falo. Eu fiz o curso tal, eu uso o aplicativo tal. Eu fui ruim? Dependendo do ponto de vista de muitas pessoas, eu fui. Né? Rude às vezes. Mas eu mostrei pra essa pessoa, é igual aquele ditado, você não dá, você, como que é, gente, da pescaria lá? Você ensina a pescar, não é isso? Alguma coisa assim. Quem souber o ditado, coloca aqui pra mim, que eu sou péssima com ditado. Mas existe um ditado que fala sobre que você deve ensinar as pessoas a pescarem, né? Isso mesmo, Claudinha. Se tornam os filhinhos da mamãe e isso impede eles a crescer. Então, a mãe que acredita que está ajudando o filho em determinadas situações, como eu citei esse exemplo, na verdade ela está prejudicando. E esse outro exemplo que eu coloquei, né, dessa pessoa que me pediu ajuda, então eu dei o caminho. E depois ela me agradeceu, tá, gente? Ela não ficou com raiva de mim, não. A pessoa foi, me agradeceu e viu que ela também era capaz de fazer o trabalho e se desenvolveu. Ou seja, perceba se você está numa dinâmica de salvador. Às vezes, gastando o seu tempo com alguém que quer tudo aqui, ó, na palma da mão. Sendo que essa pessoa está precisando, ó, acordar para a vida e andar com as próprias pernas, né? Não dá o peixe, dá a linha. Não dá o peixe, se ensina a pescar. Isso, meninas. Rosane, obrigada. Claudinha, obrigada. Ellen, bem-vinda. Então, gente, percebam, né? Se eu fico nessa dinâmica, eu tô estragando as pessoas ao meu lado. E por que eu sou assim? Por que eu entro nessa dinâmica de salvadora? Existe um porquê? Existe uma razão? Existe um pano de fundo? Em muitas situações, eu estou nessa dinâmica porque eu quero reconhecimento. Eu quero aprovação. E aí eu começo a fazer tudo para todos para que alguém veja o quão boa eu sou. Só que dessa forma você não está sendo boa com você mesma. Você não está olhando para você, você está se perdendo no meio desse processo, acreditando que os problemas dos outros é mais fácil do que o seu. E aí, de quem que você de fato busca aprovação, reconhecimento? Que às vezes foi porque você não observou que a maneira de demonstrar amor ou de reconhecer o que você faz é a maneira que o outro consegue demonstrar amor. Então a gente precisa ser um pouco analista de determinadas situações, percebendo o que nós recebemos do universo, das pessoas à nossa volta. E sair dessa dinâmica de vitimismo, ou que seja de salvadoras, né? De querer fazer tudo para todos. A Claudinha colocou aqui, síndrome da boazinha. Sim, síndrome da boazinha, da mulher maravilha, síndrome da mulher salvadora. Existem vários nomes, né? Para pessoas que agem assim. Não só mulheres, a gente sabe que existem homens com esse perfil também. E existe aí algo que precisa ser trabalhado. Vou citar um exemplo de homem que entra nessa postura de salvador.
Quando os pais se separam, muitos filhos homens acabam por assumir o papel do pai, do homem, da casa. E se orgulham em dizer isso e tá tudo certo, devem se orgulhar mesmo. Mas perceba, se você não está querendo assumir um papel que é seu, porque se de fato o que está lá no seu inconsciente é que essa responsabilidade é totalmente sua, você se coloca igual à sua mãe, você está abaixo dela. Então a gente pode ajudar? Deve, mas sabendo o meu lugar, a minha postura, para que eu não entre nesse triângulo dramático, né, de vítima. Ai, meu pai abandonou a minha mãe, eu coloco minha mãe como vítima e sou codependente dela. Eu não olho para a minha vida, entende? Aí vem aí o filhinho da mamãe de novo. Eu não olho para a minha vida porque eu tenho cuidado da minha mãe. Às vezes o cara até casa, mas aí a mulher e a mãe, né, a sogra, no caso, começam a não dar certo, porque ele está numa dinâmica, ele está casado com a mãe. Percebe? Então ele quer salvar a mãe, ele é codependente da mãe. E se eu não percebo isso, né, a relação não dá certo, o homem em si não se desenvolve quando ele entra nessa dinâmica também. Então, não é só a mulher, tá? O homem também pode fazer esse papel de salvador da família. E o salvador, tanto homem quanto mulher, ele gosta que os outros dependam dele. Sabe lá no trabalho, quando a pessoa faz questão de centralizar tudo ali nela, tem dificuldade de passar informações porque acredita que todo mundo tem que precisar dele. E com isso, eu sinto os pesos, né, gente? Porque quem quer assumir demais, carrega cargas e fardos demais. Então eu preciso liberar isso, entender que as outras pessoas também são importantes. Sobre a codependência e o quanto isso atrapalha o relacionamento. Ah, sim, Claudinha. Então, a codependência, ela pode existir em várias situações, né? Como eu citei, tem a codependência também no sentido de carência emocional. Se eu entro num relacionamento, eu estou ali no triângulo dramático da vítima. Então, eu me sinto, né, carente demais, eu estou numa postura infantil, exigente, às vezes eu entro lá no agressor, né, eu fico naquela exigência. E aí o outro começa a alimentar isso, lá no começo do amor principalmente. Aí o cara vai, quer fazer todos os gostos da moça, por exemplo. Então ele alimenta isso. Só que depois ele começa a pesar. Aí ele começa a falar. Aí eu falo, nossa, ele não era assim no começo. Percebe o triângulo dramático? Aí ele já começa a ser o agressor. Nossa, mas ele não era assim, agora ele está agressivo. Agora ele fala assim. E às vezes, como eu disse, né, a gente atrai pessoas com características que precisam ser trabalhadas em nós. Então, se eu estou na vítima, na postura de vítima, possivelmente eu vou me deparar com salvadores ao meu redor. E por isso eu entro nessa codependência que me leva sempre para o menos. Certo, Claudinha? O salvador é aquele que acredita que pode resolver o problema de todos, mas não resolve o seu próprio problema. É mais fácil para ele cuidar dos outros, é mais fácil falar para ele o que o outro deve fazer do que olhar para o seu próprio umbigo e resolver as suas questões. Então ele evita isso, porque se ele olhar para ele e buscar resolver as suas questões, como que ele vai ter aquilo que ele quer? E ele quer atenção, ele quer ser reconhecido, ele quer que as pessoas vejam ele como alguém que sempre faz, que as pessoas sempre podem contar com ele. Então é como se ele perdesse ali o seu campo de visão, sabe? O salvador também, ele se sente culpado quando não consegue ajudar. E Bert Hellinger nos ensina que humilde não é quem doa, é quem sabe receber. Você já percebeu? Se você tem dificuldade de receber, coloca aqui pra mim, gente, quem tá aqui comigo na live. Você tem dificuldade de receber?
de receber presentes, de receber parabéns, de receber felicitações. Você tem algum tipo de dificuldade de receber algo dos seus pais? Você tem dó dos seus pais e por isso, quando eles falam de te ofertar algum presente, você, assim, tem dificuldade? Porque se isso está acontecendo aí, a Cátia colocou aqui que tem dificuldade, Rosane também. Ótimo, gente. Quanto mais vocês participarem, mais eu consigo auxiliá-los. Então, eu também estive nessa dinâmica, principalmente com a minha mãe. Eu tinha muita dificuldade de receber da minha mãe. É como se ela fizesse algo para mim, fosse faltar algo para ela, sabe? Então, existia ali um sentimento de dó, percebe? E quando eu percebi que ela é grande o suficiente, que ela ainda tem muito por me oferecer e eu ainda tenho muito para receber dela, muitas coisas na minha vida fluíram. E eu deixei de ser a salvadora dela. Porque eu entro nesse papel de salvadora quando eu não quero receber. Entende? Já tive, hoje não mais, a Claudinha colocou, não mais, já tive sim, a Dani colocou. A Eide colocou, adoro receber presentes, felicitações, tudo é bem-vindo. Excelente. Gente, perceba, essa semana, eu acho que ela não está aqui na live. Uma pessoa fez um post e ela estava muito bonita, ela estava preparada para sair e eu a elogiei. Eu falei, nossa, você está muito bonita. E ela falou assim, então, coloquei essa roupa para esconder um pouco as gordurinhas. Percebam aí a dificuldade de receber elogios. E eu disse para ela, como eu tenho liberdade com essa pessoa, eu disse, apenas receba. Você merece. Não precisa se justificar o porquê você está bonita hoje. Gente, nós somos belos, belas o tempo todo. É porque nós, muitas vezes, estamos ligados a essa carenagem aqui, ó. Nós precisamos enxergar a nossa essência, aquilo que brilha aos olhos de quem nos vê. Isso aqui, ó, gente, isso aqui que eu tô usando é um troço aqui, é um filtro. Não tem essa pele bonita, não, cheia de melasma. Mas quem me conhece sabe que aqui dentro existe uma pessoa que tem muito amor pelo próximo, muito amor pelas pessoas à minha volta. E quando alguém fala desse amor que sabe que eu sinto, eu fico muito feliz. Então, o amor próprio começa de nós, sabe? É para isso que nós devemos olhar, é para a nossa essência. E quanto mais você se enxergar assim, as pessoas te veem com os olhos que você se enxerga. Coloca isso na sua cabeça. Então, como você tem se enxergado? Entende? Cada um tem a sua essência. E é isso que a gente tem que vender. Vender no sentido de mostrar. De falar, ei, você quer... Aqui dentro existe uma pessoa a qual você precisa, talvez, ainda conhecer. Entende? Então, voltando lá, né? Eu tive essa dificuldade de receber. E nós entramos nessa dinâmica exatamente por estar nessa postura, né? De querer salvar, no meu caso lá, salvar a minha mãe. Eu tinha dó dela em várias circunstâncias. E ela tava aqui na live, nem sei se ela tá aqui ainda. Né, mãe? Beijo, te amo. Olha só. É aquela pessoa também que, quando ela quer resolver tudo para todos, o que acontece ali? É uma fuga, né? Para não olhar para si. Sente-se culpado quando não consegue ajudar os outros, que eu falei para vocês. Olha isso aqui. Quem tá aqui, presta atenção. A salvadora é aquela pessoa que começa a ajudar o outro, quer ajudar, sem que a pessoa peça a sua ajuda. É igual opinião. Gente, se a opinião fosse bom, a gente não dava, vendia, né?
E cuidado com as opiniões. A opinião que você pede, o outro só vai dar baseado naquilo que ele viveu. E aquilo que o outro viveu não é aquilo que você precisa para a sua vida. O seu sistema familiar, as suas questões que pode estar te prejudicando hoje, é algo seu, do que você viveu, a sua família vivenciou lá atrás. Então não dá para basear a sua vida no padrão de vida do outro. Então cuidado com esse negócio de conselho. E o Salvador adora dar conselho. O Salvador adora dar uma opinião. Adora ajudar sem querer ser ajudado. Sem que o outro queira ser ajudado. Quer um exemplo disso? Esses dias atrás uma moça me procurou e falou assim: Simone, tem uma pessoa aqui na minha cidade que está precisando muito de fazer terapia. Você poderia fazer? Essa pessoa está com uma situação muito difícil, enfim, justificou. E eu disse: olha, eu não faço esse tipo de trabalho, né? Eu tenho um trabalho social que eu faço, né? Que eu não divulgo, mas eu não costumo. Mas eu vou abrir uma exceção e vou atender essa pessoa. Terapia, não constelação. Constelação, quem já acompanha as constelações sabe que tem que ser paga. Existe um equilíbrio de troca. Enfim. E aí eu fui fazer o atendimento, marquei 2 vezes com a pessoa e ela disse que não podia num dia, no outro não coincidiu o horário que eu podia. E esses dias, passou mais uma semana, ela me mandou uma mensagem: olha, isso está muito difícil para mim, eu não estou conseguindo nem marcar. E eu disse: quando isso realmente for algo que te incomoda, e algo que você realmente queira resolver, você terá forças para olhar e fazer diferente. Entende? Que eu preciso sair do papel de vítima. Eu preciso sair desse sentimento secundário. Eu preciso falar: não, eu quero resolver. Simone, que hora que você pode me atender? Eu posso só 10 horas da noite. Já atendi, gente. Pessoas fora do horário. Porque quando eu percebo que a pessoa de verdade quer, e pode estar pagando, viu? Não é porque tá pagando que eu atendo. Não, eu tenho que sentir que a pessoa quer. Se eu não sentir, eu não atendo. Quantas pessoas vieram pra mim e falaram assim: Simone, eu tô com um problema com meu marido, eu vou mandar ele aí pra fazer a constelação com você. Eu falo: não manda ele, venha você. Porque quando eu quero mudar o outro, significa que eu preciso mudar a mim. Porque a gente não muda ninguém. Percebe como eu estou na dinâmica de salvadora? Como eu estou na dinâmica de vítima? Como eu estou terceirizando? E aí eu falei: não. Se tiver que constelar, venha você. Se eu fosse uma pessoa que estivesse olhando para o recurso financeiro, eu falava: pode vir, vem ele, depois vem você. E eu, Ele não, você precisa. E no seu tempo, você pode vir que eu vou te atender. Percebe? Você tem o hábito de querer ajudar as pessoas? Na constelação familiar, Bert Hellinger nos ensina como que nós devemos ajudar as pessoas sem sair da postura, né? Sem entrar nessa dinâmica de salvadores. Eu tenho um post aqui no meu Instagram que eu explico as ordens da ajuda. Bastante, né, linda? Arlete, minha amiguinha. Marlene, bem-vinda. Perceba, Arlete, que quando você quer ajudar as pessoas sem que elas peçam, é porque de fato elas não estão preparadas para mudar, para fazer diferente. Não estão, gente. E aí a sua ajuda vai ficar em vão e você vai se sentir frustrado, porque você está na dinâmica de salvadora. E o salvador, ele quer reconhecimento. E aí, como o outro não vai evoluir, não vai fazer aquilo que você quis mostrar para ele que era importante, você vai se frustrar. E aí, às vezes, você vai lá para a dinâmica do agressor. Você vai começar a falar mal dessa pessoa, vai entrar num outro patamar. Percebe? Então, a gente se frustra quando também nós entramos nessa postura de salvadores. E a gente
E o salvador, ele tem uma pena da vítima, por isso que ele se torna codependente, né? Porque ele quer resolver um monte de coisa. Eu vi um exemplo aqui de uma moça, né? Uma moça, ela queria trocar de função na empresa onde ela trabalhava, mas ela não declarava isso pra ninguém. Gente, se eu ficar calada ali na empresa, eu quietinha lá, eu faço meu trabalho, faço mais do que eu consigo fazer, mais do que às vezes eu preciso fazer, querendo reconhecimento. Se eu não vou lá, não chego no meu departamento e falo que eu quero, né, a oportunidade de subir de cargo, se eu não vou lá e não falo que eu quero uma oportunidade de fazer diferente, e de repente perguntar também o que eu preciso para determinado cargo, porque às vezes eu tô ali fazendo mais do que eu devo para tentar um reconhecimento, mas eu não tô fazendo a coisa certa. Então a gente precisa declarar aquilo que a gente quer. Oi, Angélica, bem-vinda. Nós estamos falando aqui de pessoas salvadoras. Já falamos de vítimas e agora nós estamos falando de pessoas salvadoras que querem ajudar pessoas que não pedem ajuda, mas eu vou lá, naquele esforço subhumano, e quero ajudar. E a gente faz isso muito na família, né? Então, às vezes eu quero ajudar um sobrinho, às vezes eu quero ajudar a minha irmã, e nem sempre a danada da irmã quer, né? E esses dias, uma moça me ligou e falou assim: Simone, eu quero que a minha irmã faça a constelação. E eu quero pagar pra ela, eu quero dar de presente de Natal pra ela. Foi esses dias. E eu perguntei pra ela: sua irmã, você perguntou a ela se ela quer? Ela não, é porque assim, Simone, eu percebi que ela tá com um problema lá no relacionamento dela, ela tá com problema lá não só com o marido, mas tá com problema também com o filho. E eu vejo que tem outras coisas que tá, assim, paralisada na vida dela. E eu tenho certeza que com a visão da constelação ela vai fluir, assim como eu fluí. Olha como eu estou hoje, meu relacionamento mudou, minha vida profissional mudou, meu relacionamento com meu filho mudou. E eu falei pra ela: você perguntou pra ela se ela quer fazer a constelação? Ela falou assim: então, é porque... Eu falei: faça essa pergunta para ela e depois você volta a falar comigo, né? E aí ela foi lá, falou com a irmã. E ela me mandou o áudio que a irmã dela mandou pra ela. A irmã dela só descascou ela, né? Falei: olha, eu entendo você querer me ajudar, achar que quer me ajudar, mas eu estou muito bem. Você precisa entender que eu estou bem. Eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Eu percebo que tudo na minha vida tá bem. Então, eu vejo o quanto você mudou, mas eu não vejo a necessidade de fazer uma terapia nesse momento, nem esse negócio de constelação, porque pra mim está tudo bem. Ela falou assim: Simone, eu fiquei chocada com essa mensagem. Eu falei: pois é. Quando é que você vai sair dessa postura, dessa dinâmica de salvadora? Né? E aí a gente precisa perguntar, às vezes, se a gente acha que tal pessoa está precisando de ajuda, pergunte. Você está precisando de ajuda? De repente eu posso te ajudar de alguma forma? Qualquer coisa eu estou aqui. Mas não fica futricando na vida da pessoa não, gente. Sabe? Você precisa reconhecer a grandeza da pessoa, de assumir a própria dificuldade. E nem sempre aquilo que é ruim pra você é ruim pro outro. Igual foi esse caso que eu contei pra vocês. A irmã dela tava lá, ó, disse que tava tudo tranquilo. E ela enxergando problema na vida do outro. Mas, gente, vê se pode. Vai caçar o que fazer. Né? Tá, eu sou assim, não consigo cobrar pelos meus atendimentos. Tá. Vou te contar uma coisa. Você precisa olhar para a sua relação com a sua mãe e perceber como você recebe o que ela te deu. Porque quando eu me conecto com o servir da minha mãe, eu consigo servir na minha profissão, sabe? Então, se eu tenho essa dificuldade de cobrar, é porque possivelmente eu não tenho coragem ainda de ir lá para minha mãe e dizer que eu ainda preciso dela de algumas coisas, ou porque eu não reconheço, tá?
Essa dica vale ouro, viu? Perceba isso. E olhe para os seus futuros clientes como pessoas fortes. Olhe para além deles, para a força que conduz eles, enxergando que sim, eles têm condições de pagar. Porque toda mudança tem um preço. E quando a pessoa realmente quer, ela paga. Ela paga e paga feliz da vida, ainda te traz mais clientes. Porque ela vai ver o quanto valeu a pena, o quanto surtiu efeito. Então, por isso a gente não pode ter dó. A gente precisa acreditar que o outro consegue, ok? Olha só, olha isso aqui, olha, você falou isso e eu anotei, ó. Muitos terapeutas atuam como salvadores, tendo algo para ser trabalhado neles, atuam como mãe ou salvador de seus clientes para não olharem para suas questões. E aí, em vez de conduzir o cliente à solução, nós conduzimos eles a fazer o quê? A encontrar um aliado aqui. Aí tá, daqui a pouco tá vocês dois falando mal de quem ali está envolvido no conflito que ele foi para resolver. Ou seja, você vai estar fora da postura, né? Isso, tá. Olha, viu? Eu acredito que vai te ajudar muito. Porque é exatamente o triângulo dramático, né? Então, às vezes eu sou vítima e às vezes eu entro como salvadora. Eu percebo que nessa situação que você colocou, você age como salvadora. Né? Então, por dó das pessoas, por não acreditarem que elas são capazes, que elas conseguem, que há forças ali que conduzem elas para a solução, eu quero salvá-las. Aí eu olho e falo, poxa, mas aquela pessoa precisa demais, se eu não fizer isso, meu Deus, Deus vai até me castigar. E aí eu arrumo até uma justificativa, né? É uma autopunição quando eu não faço. Mas existem muitas maneiras de ajudar. Esses dias eu terminei uma live, uma moça me fez uma pergunta, não me lembro mais, era uma questão emocional lá, como que eu poderia olhar. E eu perguntei, como eu posso te ajudar? E ela pegou e falou pra mim, olha, eu queria olhar pra isso, mas eu estou sem condições. E eu disse para ela entrar no meu canal do Telegram. Gente, lá no meu Telegram, se vocês olharem os exercícios desde o começo, tem muito exercício de autoconstelação lá, que dá para trabalhar a vida. Lá já coloquei de relacionamento, já coloquei de separação, já coloquei de filhos, já coloquei de sogra, já coloquei de relacionamentos anteriores, já coloquei de pai, de mãe, de irmãos. Então, assim, tem muito conteúdo lá, sabe? Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer para o outro que não nos tira da postura, né? Não nos coloca na postura de salvadoras. Então, a pessoa tem que ter essa força de ir lá e olhar esse conteúdo e compreender, se autoconhecer através do que tem ali. E tem tanta coisa, quem tá aqui na live hoje, eu tenho certeza que tá aprendendo tanta coisa. Então, eu tenho que pagar um preço, gente. Eu tenho que pagar o preço para estar aqui. Eu, como alguém que está servindo, e vocês também. E eu aprendo muito com vocês aqui, gente. Para mim é maravilhoso ter a presença de vocês aqui, sabe? Então, quem está aqui é porque está pagando o preço. Tá deixando, às vezes, de estar com o marido, com o namorado, com os filhos, para se desenvolver. Então, vocês estão olhando para si nesse momento, né? E aí, dentro do triângulo, tem a vítima, o salvador, e tem o agressor ou perseguidor, que é aquele que sempre está certo, que é aquele onipotente, que é aquele que acredita que pode julgar, que é aquele que entra na dinâmica, que gosta de acusar o outro, que gosta de reprimir o outro, que vive com raiva, nervoso, ranzinzo. Esse é o agressor ou o perseguidor. Se sente superior, fica remoendo o passado, então é como se ele justificasse ele ser assim em virtude do passado. Então eu fico ali nessa dinâmica, né? Então existe a vítima, o salvador e o agressor.
que é aquele que fica remoendo determinadas situações. E como sair do drama e ir para a solução? Primeiro passo: identificar a existência desse triângulo na sua vida. Simone, então eu vou estar em todas as pontas? Nem sempre. Mas geralmente, por exemplo, o salvador, quando ele se cansa, ele se torna agressor. Ele começa a perseguir. Ele começa a julgar as pessoas. A vítima, por exemplo, ele vai lá pro agressor e começa: nunca reconheceu o que eu fiz. Começa a julgar. Entende? Então eu fico nessa dinâmica, nesse triângulo dramático que não me leva à solução. Percebido que eu estou atuando em qualquer uma dessas esferas, eu preciso ir para o triângulo de realização, que é criatividade, potência e sabedoria. Olha esses 3 pontos. E o que é isso? É quando eu olho para as situações, em alguns momentos, como criança, como adulto e como idoso. Mas como assim, Simone? A criança não tem um discernimento? Vou te explicar. O triângulo da solução, quando eu busco a minha criança interior que não está ferida, é uma criança curada. Eu tomo dela a criatividade. Em outro momento, e aí eu saio do vitimismo e uso essa criatividade em busca da solução de possibilidades. Então, tiro isso dentro de mim. Em alguns momentos eu vou ter que agir como o adulto, aquele que analisa o que está acontecendo e busca a solução. Sai ali do sentimento secundário e vai para o sentimento primário. Simone, então o que eu tenho que fazer para resolver isso aqui? Isso. Beleza, então vou lá para meus pais, vou lá para meu marido, vou agir diferente. Essa é a postura de quem busca solução. Eu estou no adulto. A criança não busca solução. A criança busca um aliado. Percebe? Então fica ali remoendo, me fazendo de vítima, e aí não funciona. E a constelação nos ajuda porque às vezes eu preciso fazer o acolhimento dessa criança. Eu preciso compreender se ela se sentiu abandonada, rejeitada, humilhada, injustiçada. Lá, em algum momento na sua infância, por quem? Foi pelo pai, foi pela mãe, que faz com que ela se sinta assim? Então, vítima. E aí, eu trabalhando isso, eu me torno um adulto que acolheu a criança, toma as forças dessa criança criativa, porque toda criança é criativa, e entro na postura do adulto que busca solução. Então, se eu quero lá mudar de função no meu trabalho, eu vou lá e abro a boca. Eu vou lá e falo. Eu não espero. Se eu quero algo do meu marido, eu vou lá e falo. Eu não entro na dinâmica de que eu quero que o cara tenha uma bola de cristal para adivinhar o que eu quero. Entende como que a postura muda? Então, eu preciso olhar. O que aconteceu lá na minha infância que faz com que eu viva aí nesse triângulo dramático? E o que é estar na postura do idoso? O idoso é sábio. Olha isso. O idoso é sábio. Quem tem sabedoria, eu digo que tem tudo, né, gente? Então, faz o sábio, ele faz aquilo que precisa ser feito. Ele une-se a quem pode ajudá-lo. Mas não como vítima, como alguém que busca pela solução. Ele vai fazer o que nós chamamos aí de mastermind. Ele vai se conectar com pessoas que vão contribuir com o seu desenvolvimento. Então eu não vou ficar vitimizando, céus, vida. Não, eu vou lá e vou buscar uma solução. Se eu não tenho o que eu preciso para a minha evolução, quem tem? Quem pode me ajudar? Quem pode contribuir para que eu faça diferente? Né? Quais cursos eu preciso fazer, por exemplo? Então eu saio da minha criança e tomo o meu adulto.
Eu uso a criatividade da criança quando a minha criança ferida foi curada. Vou para o meu adulto reconhecendo que eu tenho capacidade de fazer diferente e que eu tenho essa responsabilidade para comigo. E tomo essa sabedoria de que eu preciso, talvez, me unir a outras pessoas para então eu conseguir fazer diferente. E eu digo a vocês, o saber está a serviço do agir. Então, só saber não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa agir diante daquilo que você quer. Essa é a grande diferença das pessoas que têm resultados, das pessoas que têm prosperidade financeira, amorosa, saúde. Entende? Então, os pais precisam cuidar da sua criança interior para então cuidar dos seus filhos de uma maneira saudável. Pais que têm a sua criança ferida, deposita nos filhos as suas questões emocionais, fazendo com que eles ajam como salvadores. E aí crescem com várias dificuldades. Como você cuida da sua criança determina como você cuidará também dos seus filhos, da sua criança interior. Como você olha para a sua infância? Existe algo lá que ainda precisa ser trabalhado? Oi, Lia! Oi, Tassis, Carlos, bem-vindos! Certo, pessoas? Então, para sair do triângulo dramático, eu preciso ir para o triângulo da realização. Ou seja, eu saio do papel de vítima, agressor e salvador para o papel de quem tem criatividade, potência e sabedoria. Para isso, eu preciso olhar para o que me prende a essa dinâmica desse triângulo dramático, que geralmente está lá na minha infância. Ok?